Então aqui a gente vai fazer uma fermentação natural. A fermentação natural a gente vai precisar dos 500 ml de caldo de cana, nós vamos precisar de 250 ml de água e meio litro, meio quilo de trigo. Nós vamos misturar tudo, nós vamos fazer uma meleca aqui, ó, a ponto da gente encontrar aqui, ó, fazer o fermento natural. O fermento natural, feito com caldo de cana, a gente resolveu fazer com ele porque ele vai a fim da gente fazer uma massa de pão italiano. A gente escolheu fazer assim porque ele vai ficar com um gostinho bem suave de caldo de cana e ele torna um pão mais firme, mais agradável, um cheirinho bem mais gostoso. Então a gente mistura bem aqui, quebrar os grumos, né, de trigo. E o nosso fermento natural, você pode tirar ele de diversos produtos. Você pode tirar ele de caldo de cana, você pode tirar ele de iogurte natural, de uva passa, de figo, enfim, batata. Tem bastante gente que tira bastante de batata também. Então você pode fazer fermentação natural de qualquer desses produtos que eu te falei. Então aqui, olha, a gente vai misturar, deixar bem dissolvido os grumos de trigo. Então a gente dá para perceber aqui, olha, que ele tá, ó, é uma massa bem molinha. Isso daqui é o fermento natural, gente, ó. Isso daqui, ó, você vê? Tem muita gente que eu já vi já na internet e ninguém chega a explicar realmente como que faz, ou como que a gente faz para deixar ele para a vida toda. Então, a gente vai ensinar aqui o passo a passo de como que você vai fazer um fermento natural para a vida toda. Esse daqui, olha, a gente vai fazer isso, certo? Misturamos. Então agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos deixar essa mistura aqui durante 6 dias. A fermentação vai ficar aqui durante 6 dias. Esses 6 dias que ela vai ficar aqui, ela vai, bem dizer, azedar. Ela vai ficar com um cheiro bem forte. Vai ficar parecendo um engenho de cana, isso aqui. Então, por ele ficar forte assim mesmo, o fermento vai agir. Então, o que a gente vai fazer aqui? Daqui 6 dias, a gente vai fazer assim, ó, fizemos, né, certo? A gente vai cobrir ele com um pano e a gente vai deixar ele num lugar onde ele não pegue caloria, onde ele não pegue assim, luz de preferência, né, que ele fique num lugar onde ninguém vai ficar mexendo nem para lá nem para cá. Se você tiver um canto assim na sua casa, você coloca em cima da geladeira, em cima de um armário, enfim, que ele vai ficar lá pelo menos uns 6 dias. Aí daqui 6 dias a gente volta a conversar, que aí eu vou dar o reforço na massa para vocês verem como que a gente vai fazer o reforço para a gente chegar. São mais ou menos umas 3 etapas. Aguenta aí que já a gente vem. Então aqui de volta com o nosso fermento natural. Agora nós vamos ver como que ficou o resultado dele depois de 6 dias. Então, como vocês podem ver, ele criou uma nata bem firme, olha, tá vendo? Ele criou uma nata. Essa nata, vamos assim dizer, que é a casa dos bichinhos. Os bichinhos, na realidade, são esse montoado aqui de baba. Então, o que a gente vai fazer agora com o nosso fermento? Depois de 6 dias dele fermentado, vocês podem perceber, ó, a fermentação deu um bom resultado. Ó. Ele ficou com a cor de fermento mesmo, porém o cheiro dele é um cheiro peculiar de caldo de cana. Porém ele está um cheiro forte, é um cheiro de azedo, mas não é um azedo isso daqui. Ele, na realidade, ele fermenta, é um cheiro de fermentação mesmo. O cheiro dele é esse, viu? Não precisa se assustar. Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pesar esse fermento para a gente ter uma ideia do peso dele. Como assim? Porque na realidade nós colocamos aqui, vocês sabem, foi meio litro de caldo de cana, meio quilo de trigo e meio litro de água que nós colocamos aqui. Não foi isso? Então depois dessa mistura, a gente vai pesar ela, para que a gente possa fazer o reforço agora do trigo. A gente vai colocar, de preferência que vocês tiverem, 2 vasilhas iguais. 2 vasilhas iguais. Essas vasilhas aqui é que vocês vão ter uma ideia do peso ideal, que é o do nosso fermento. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos pesar ele todo. Vamos colocar aqui, vamos tirar da vasilha.
aqui, tirando, tá. Nós tiramos. Então deu 937 gramas. Nós vamos dividir agora essas 937 gramas. Então vamos dizer que vai ficar entre 434 deu aí, né? Ou 450, que assim pelo menos já fica já arredondado, tá ok? Então tá. Agora o que a gente vai fazer aqui? Essa parte nós vamos dar o reforço. E essa parte a gente vai descartar. Essa parte descartada não tem problema, porque essa daqui, na realidade, vocês podem colocar ela, vocês podem até dar para alguém, de repente, se você tiver alguém que gosta de fazer pão, você pode dar essa parte, você vai fazer esse reforço que a gente vai fazer agora. Mas se você não quiser também fazer os dois reforços, você pode fazer um só. Então a gente vai fazer esse reforço aqui. O que nós vamos colocar? Nós vamos precisar de 1 kg de trigo, que nós já pesamos. Nós já pesamos aqui 1 kg de trigo, meio litro de água e as 500 gramas, os 400 e pouco, né? 450. Pode pôr até 500 gramas, não tem problema. Se eu colocar 500 gramas do seu fermento. Vamos pôr aqui então, vai. Tomar um pouquinho para a gente juntar umas 500 gramas de fermento. Então, essas 500 gramas nós vamos misturar com 1 kg de trigo, 500 ml de água e o meio quilo do nosso fermento. Então, esse é o reforço. Esse reforço que a gente está fazendo, nós vamos fazer ele pelo menos mais 2 vezes. Esse reforço, ele é para dar a massa, a consistência. A gente vai alimentar os bichinhos agora, né? Então, vamos aqui colocar os 500 gramas do nosso fermento natural. Vamos colocar aqui também os 500 ml de água aos poucos. Então, vamos enfiar a mão aqui. Ele vai ficar, gente, uma baba, vamos assim dizer, né? Então, a gente vai fazer uma mistura aqui para que ele fique alimentado, que é para isso que serve agora a gente dar o reforço na massa, para que a gente possa alimentar os bichinhos que estavam aqui fermentando. Então agora eles vão se alimentar do trigo, do glúten do trigo. Aí nós vamos pôr na água aqui, porque nada mais é a fermentação natural do que a gente alimentar os bichinhos que são da fermentação. E o trigo serve exatamente para isso, para que eles fiquem alimentados. Então nós estamos fazendo esse processo. Esse daqui é a primeira de depois de 6 dias que a gente fez o nosso fermento. Aí agora que a gente vai dar esse reforço. A gente vai fazer isso aqui ainda mais 2 vezes, tá? A gente vai fazer essa vez, que é para vocês entenderem como que é feito o primeiro reforço. O segundo reforço, vocês vão dar essa massa aqui, ela vai ficar na geladeira por 3 dias. Depois de 3 dias, você vai tirar e vai fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Você vai colocar meio quilo desse fermento, metade desse fermento aqui, daqui 3 dias, viu? Metade disso, dessa mistura que nós estamos fazendo, 1 quilo de trigo e meio litro de água. Do mesmo jeito, mais 2 vezes. Aí você vai fazer, você vai deixar mais 3 dias, tira metade, joga fora a metade e com a outra metade você faz o reforço. Depois que a gente fizer a fermentação do 3º dia, é que você já pode tirar metade, você descarta e metade você faz o pão. Então, a gente pode misturar aqui, olha, só para ele não precisa ser toda a água que não precisou, que está bem úmida. Então, olha, a gente está mexendo aqui. A primeira do primeiro dia, o reforço. Esse reforço ele é necessário para que o fermento, para que os bichinhos, né, se alimentem e com isso eles vão se reproduzindo. Então eles vão se reproduzindo para que a gente possa fazer um fermento bem elaborado para que você possa ficar com ele a vida toda. Então, olha, não é necessário sovar a massa, só é necessário mesmo você mexer. Mexeu? Misturou? Ótimo.
Deixamos ele aqui, ó. O cheiro é um cheiro de caldo de cana mesmo. Vocês vão sentir um cheiro forte. Porém, assim, não é uma coisa assim estragada. É o cheiro dele mesmo, tá? Então vocês não se assustem, porque é o cheiro natural dele. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos deixar a massa agora descansar durante 3 dias na geladeira. A gente vai colocar numa vasilha. Uma vasilha que seja, assim, que dê para você um baldinho, um balde pequeno, qualquer, enfim, uma vasilha que dê para você colocar o seu fermento para ele descansar na geladeira. Então aqui, o jeito está aqui, vamos colocar daqui 3 dias, vamos deixar na geladeira, daqui 3 dias a gente volta para a gente fazer o outro resultado do vídeo. Então, sempre fazendo. Isso daqui, gente, vocês vão fazer ele mais 2 vezes. Fizemos a primeira, daqui 3 dias a gente vai fazer de novo. Então, vai tirar metade dessa massa e vamos colocar de novo 1 kg de trigo, meio litro de água. É que eu não vou fazer para vocês o processo daqui 3 dias, depois mais 3 dias. Por quê? Porque demora demais, aí vocês já estão entendendo o que é para fazer. Então, daqui 3 dias, a gente só vai voltar para fazer ele, porque a gente já tem o fermento natural feito. Aí a gente faz o reforço e a gente faz a massa. Aguenta um pouquinho que a gente já vem. Então, estamos aqui de volta. Depois do nosso fermento ter ficado os 3 dias que a gente fez, depois fizemos mais 3 dias. Aí o que acontece? A gente fez a massa, fizemos o fermento e o fermento ficou desta forma. Essa é a última fermentação que a gente vai dar o reforço. Então o que a gente vai fazer aqui? Olha, aqui, ó, você vê que o fermento ficou ó, você vê, ó, ele tá uma fermentação excelente, ele está com cheiro de fermento, ele não está um cheiro mais forte da primeira vez que a gente pegou, ele já está um cheiro um pouquinho mais agradável, é um cheiro de fermentação mesmo, porém ele vai estar sempre com o cheiro do caldo de cana. É que a gente começou a fazer ele com o caldo de cana, a fim da gente fazer o pão italiano. O pão italiano, ele pode ser feito, lógico, com diversos tipos de fermento, porém a fermentação com o caldo de cana, ele fica um cheiro mais agradável, um gosto mais gostoso do próprio pão italiano. Então essa é a nossa última fermentação antes da gente fazer o nosso pão. Então nós vamos precisar do quê? Nós vamos precisar de metade desse fermento, que é, mais ou menos aqui, deve ter o quê? 1 quilo e pouquinho. Então a gente vai fazer o quê? Vamos pesar ele todo, para que a gente possa ter mais ou menos uma ideia. Ó, ele deu 1,320 kg. Então nós vamos tirar daqui 500 gramas. Vamos tirar um pedaço dele. Aparentemente, aí, ó, umas 590, não deu 600 gramas, quase tudo. Então, é ao contrário, vamos tirar aqui um pouquinho, até pelo menos uns 500 gramas, 550, tá ótimo. Esse daqui é o reforço que a gente vai usar. Esse é o fermento que a gente vai ter para a vida toda. Então, toda vez que agora você for alimentar o seu fermento, você vai colocar metade do fermento, metade de trigo e metade da água. Por exemplo, a gente vai colocar aqui 500 gramas de trigo para 500 gramas do nosso fermento natural e 250 ml de água. Esse é o reforço que a gente vai fazer no nosso fermento, para que amanhã nós possamos fazer o pão. Então hoje a gente só vai dar o reforço dele. A gente vai fazer o reforço dessa forma. Metade do nosso fermento, infelizmente é lamentável, mas a gente vai ter que descartar. A gente joga fora de novo. Então com esse daqui você vai manter, vamos assim dizer, metade do pão, do seu fermento natural, você vai fazer o pão. E a outra metade você vai dar o reforço. Essa outra metade agora que a gente jogou fora, isso daí você vai ter que fazer toda vez que você não for fazer o pão. Porque ele precisa ser alimentado pelo menos a cada 3 dias. Depende mesmo do tanto de pão que você for fazer. Se você for fazer bastante pão, você reforça a massa toda e não joga fora. Aí você reforça o peso que tem da sua massa. Se você tem 1 kg de fermentação natural, você coloca 1 kg de trigo. Se você tem meio quilo, reforça com meio quilo. Então você vai reforçar conforme as suas necessidades. Se você for fazer bastante pão, você reforça ele inteiro. Se não, você só reforça ele a fim de você manter ele vivo dentro da sua geladeira. Aqui a gente vai misturando. A nossa fermentação necessita só um pouquinho mais de água. Vou pegar aqui a água. Ele está um pouquinho seco, mas
É mais um pouquinho só, a fim de manter uma elasticidade na massa. Então, olha, esse daqui é o nosso reforço final, a fim da gente fazer o pão. Depois tudo aqui, dos 6 dias, depois mais 3 dias, depois mais 3 dias, esse é o último que nós estamos dando o reforço. Então, sempre lembrando, você vai fazer a massa do pão daqui 2 dias, depende da quantidade de pão que você vai fazer. Pode reforçar o fermento inteiro, senão só reforça e só metade, a outra metade você descarta e guarda. Se você não for fazer o pão. Agora, se você for fazer o pão, você pega a metade do fermento, desse fermento você reforça a metade, a outra metade você faz o pão e mantém ele sempre assim. Cada 3 dias você dando um reforço na massa. Então, esse é o nosso final, vamos assim dizer, do nosso fermento natural. Mexeu, olha, já começou a ficar mais elástico, assim, mais pegando. Então, tá aqui. Esse é o nosso fermento natural. Esse é o fermento natural feito para a gente fazer o pão italiano. Esse pão, essa massa a gente vai fazer ela amanhã. Então nós vamos dar um reforço nela, já fizemos o reforço. Agora são 7 horas, 20 para as 7 da noite. Então vocês vão ver amanhã cedo, quando a gente for fazer o pão, como que vai ficar a massa. O que a gente vai fazer? Nós vamos guardar no recipiente, no baldinho, de novo. E nós vamos colocar na geladeira até amanhã, para que ele cresça. A gente espera que fique um fermento bom, né, uma fermentação bonita, para que vocês possam ver o resultado, como é que fica. É um pouquinho dispendioso, demora um pouquinho, porém vocês vão ver que vai ficar um pão excelente, um pão bonito. Então amanhã cedo a gente volta para a gente fazer o capítulo final da nossa fermentação natural. Até amanhã então.